sou a Bruna e estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast exclusivo sobre literatura coreana. Oi, pessoal, eu sou a Denise e hoje vocês vão ter que nos aturar, porque hoje somos só nós duas, não tem convidado, mas a gente vai falar de uma obra coreana muito especial que a gente leu recentemente e que já está bem conhecida aqui do público brasileiro, que é a HQ Jun. Sim, então, para a gente começar falando da obra, é importante entender a história da autora, com o nome coreano Kim Keum-suk, e o nome que aparece na capa que é Keum-suk Gendry Kim. Ela já tem 4 obras traduzidas para o português aqui, o Jun é a terceira. Então vamos entender um pouquinho sobre a história dela, né? Então ela nasceu em Chola, em 1971, e se mudou para Paris em 94. Ela estudou pintura no estilo ocidental na Universidade de Sejong, em Seul, e em 98 graduou-se em arte, especializando-se em escultura e instalação na Escola Superior de Artes Decorativas de Estrasburgo, na França. A sua arte tem sido exposta em países da Europa e na Coreia do Sul desde 2012, quando ela debutou aí com a HQ Canção do Papai, em 2012 mesmo, que é uma história autobiográfica que, infelizmente, não tem em português. Então, como que ela entrou, né, para esse mercado das HQs, né? Ela, na França, estava tendo muitas dificuldades financeiras e começou a traduzir HQs coreanas para o francês e aí desenvolveu esse interesse pelo gênero. E ela ganhou, em 2020, o prêmio Best Creative Manhwa Award, pela história da Sister Mi-ja, que é uma das mulheres de conforto que aparece na HQ Grama, que está também traduzida para o português em 2020. E quais obras que ela já escreveu, né? Em português a gente tem Grama, que foi trazida em 2020, A Espera em 2021, Jun, essa obra de hoje, em 2022, e Cães, que está saindo agora pela editora Pipoca e Nanquim, a mesma das outras obras também, agora então em 2023. Outras obras dela incluem Batatas, Árvore Nua, Alexandra Kim, Filha da Sibéria, e ela também escreveu livros infantis como Onnan, a Bebê Renhó, Vai a Doctor Colher Algas, Um Dia com Vovô e Kansungan, Minha Mãe. Mas essas obras infelizmente não estão traduzidas para o português ainda. A gente vai falar um pouquinho também sobre contextualizar um pouquinho a obra, né? Ela foi publicada aqui no Brasil em 2022. Foi uma tradução da Yoon Jun-in, que é nossa professora lá na USP. Sim. E também pela Pipoca e Nanquim, né? Como todas as obras dessa autora, que estão aqui no mercado brasileiro. E ela é uma graphic novel. E agora, explica pra gente, Bruno, o que é uma graphic novel? Qual que é a diferença aí das outras, né? Sempre essas nomenclaturas, categorias. Sim. Eu acho que é uma questão muito mercadológica, né? A gente já falou disso antes também. Graphic novel é romance em gráficos, né? Mas aí qual que é a diferença para um manhwa, por exemplo, que são os quadrinhos coreanos, para o mangá e etc. A diferença é que a lombada, né? Ela é um pouquinho maior. As páginas também são maiores, são mais grossas e pode ou não ter capa dura, né? Geralmente tem. Outras obras, né, graphic novels que a gente conhece, né, sem ser coreanas, tem Maus, Persepolis, O Mundo de Asha, Angola Janga, também tem a Más Companhias, que é coreana, né, que está saindo pela Veneta também agora. Então, assim, elas seguem elas são em quadrinhos, né, mas seguem essa ideia mais, não sei, um pouco mais rebuscada. Eu acho que também uma diferencinha das páginas em si, né? Porque, por exemplo, apesar de ser uma história contada em quadros, muitas vezes a cena extravasa o quadro, né? Verdade. Então, ela também tem essa pequena diferença aí que faz todo um impacto na cena que está sendo mostrada em si, né? Verdade. Acho bem legal. E o que o Jun é sobre, né? O que é o enredo? O Jun, ele é uma graphic novel sobre um garoto que nasceu na década de 90 e aos 2 anos e meio ele foi diagnosticado como uma pessoa dentro do espectro autista, né? O TEA. E aí a obra vai desenrolar em cima disso, né? Como essa família, que é composta por ele, que é o primogênito, a irmãzinha mais nova, o pai e a mãe vão lidar com essa neurodivergência, né? E todos os desafios que eles vão enfrentar. Então, a obra, a definição principal dela seria isso. E
tem um grande diferencial, porque tem um aspecto muito importante da cultura coreana, que vai ser, assim, o divisor de águas da vida do Jun, que é quando ele descobre essa vocação dele pra música, né? Ele se torna um músico do pansori. Exato. Explica um pouquinho pra gente, Bruna, o pansori. O pansori, ele tradicionalmente é um gênero tradicional folclórico coreano, né? E tradicionalmente, então, tem um cantor e um percussionista, né? Um tocador de tambor. E tem várias canções muito famosas que os coreanos guardam até hoje na mente e tudo. Mas o Jun, ele revoluciona, digamos assim, né? Porque ele começa o pansori com o tambor e tudo, mas depois ele transforma isso para um pansori com o piano. Então ele compõe e toca essas peças, né? De pansori no piano. E falando um pouquinho do enredo, né? Essa edição aqui, né, da Pipoca e Nanquim, tem duas palavras de recomendação no começo, e uma delas, que é do diretor musical e produtor de espetáculos Chan Hye... peraí que eu vou ler em coreano, que é mais fácil. Chan Jae-hyo, que ele fala o seguinte: seria decepcionante se os leitores lessem este livro apenas como, abre aspas, a história de Choi-jun, um gênio da música com autismo que superou todas as adversidades com o poder grandioso do amor. Tanto Jun quanto a sua família, assim como muitas outras em situações parecidas, vêm travando lutas solitárias há bastante tempo. Gostaria que compreendessem, acima de tudo, que o oponente contra o qual elas lutam com todas as forças é a estrutura perversa de nossa sociedade e a visão estreita de cada um de seus integrantes. Então, eu acho que é muito legal a gente ler isso antes de ler a HQ, né, de fato, porque vai trazer uma nova perspectiva sobre a história dele, né? E sobre a trajetória dessa família e todas as discriminações que eles sofrem, né? Eu só não gostei muito dessa introdução aqui, dessas palavras de recomendação do Chan Jae-hyo, porque em um pontinho aqui ele usa alguns adjetivos que para o pessoal que vive dentro do espectro e para as famílias, hoje já é bastante considerado problemático. Ele tem um trecho que ele fala: de forma inacreditável, surge dentro de mim o seu rosto, fitando-me com aquele sorriso gentil, que poderia facilmente ser a expressão de Buda. Nesses momentos, sinto vergonha de mim mesmo. E depois ele vem com alguns outros adjetivos e falando como o Jun como se fosse um ser transcendental. Uhum. Então, acho que ele traz, assim, uma visão do Jun que seria bem próxima daquilo que o pessoal chama de anjo azul. Que é quando você enxerga uma pessoa dentro do espectro como algo puro, divino, angelical. Isso é bem problemático. É muito problemático. Então, assim, o interessante é que ele trouxe isso, que, né, eu gosto de pontuar, que me incomodou um pouquinho, porque eu falei, poxa, será que a história vai esbarrar nisso daí, sabe? Vão ficar infantilizando o Jun e a gente sabe que é uma história real, né? O Jun é um músico que realmente existe lá na Coreia e tudo. Eu procurei até uns videozinhos dele pra eu assistir. Sim. Muito talentoso. Mas assim, depois, quando adentra na história, não, assim, tem uma visão assim, bem realista de todos os problemas que a família passa. E, lógico que tem pessoas que têm essa visão infantilizada do Jun, mas tem outras que estão lutando para que ele não seja visto dessa forma, né? Sim. Mas, assim, é importante pontuar que esse é um problema que as pessoas que estão dentro do espectro enfrentam todo dia, né? Eu acho que não só as pessoas com autismo, outras síndromes também, por exemplo, síndrome de Down. Muita gente sempre tem essa visão infantilizada, que eles são igual criança, que não pode decidir nada, que não pode, por exemplo, namorar, coisas assim, né? Bastante capacitista, né? É, uma visão bem capacitista. Mas, assim, graças, assim, no final, depois, assim, não teve isso aqui. Então, até depois tem a fala também do diretor executivo da Donggubat, que é o No Sung-woo, também foi muito perspicaz no que ele falou. E no final, as palavras da própria autora também são muito bonitas, assim. Eu me identifiquei bastante com tudo que ela falou, assim, quando ela decidiu escrever essa história do Jun, né? Sim. E até também as questões que ela fala lá sobre como você se sentir também, às vezes, uma pessoa fora do mundo,
Mas, assim, pra gente que não tem um diagnóstico, a gente pode sair desse nosso casulo quando a gente quer, né? Sim. E a pessoa que tá dentro do espectro, não. Ela precisa ser constantemente estimulada pra ela sair de dentro daquele mundinho, né? O que a gente percebe que também é muito desconfortável pra ele, né? Sim. Em muitos momentos, o Jun, ele é representado, né? De uma forma que ele tá sofrendo, tadinho. Tentando ser puxado pra fora desse mundo dele, sendo que ele tá muito confortável dentro daquele... É até legal falar disso agora, antes da gente entrar, de fato, em alguns outros comentários sobre a obra, que ele vive esse mundo da música, né? Sim. Então, ele vê música em coisas que pra gente são banais. Então, o som do helicóptero, do ventilador, da colher batendo na mesa, o vento, tudo isso pra ele é música. Sim. Então, forçar ele a sair desse mundo da música é muito cruel também, né? E às vezes, até tem um certo ponto da obra que a irmã dele aprecia um pouco esse mundo e fala, poxa, eu tô perdendo também essa parte, né? Sim, sim. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o aspecto visual do livro, né? Vamos apresentar o livro, então. Então, para quem está assistindo, a gente vai mostrar aqui na câmera e tentar descrever um pouquinho para quem está ouvindo, né? Mas, assim, antes de adentrar mais na obra em si, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto visual do livro, né? Ah, sim, apresentar ele, né? Para quem está vendo, a gente vai mostrando aqui, então, a capa. E para quem está ouvindo, a gente vai tentar descrever, então, né? Então, tanto na edição brasileira quanto na edição coreana, tem... esse rostinho aqui, nessa capa amarela, com o título, a autora embaixo. E aí, o foco aqui é muito legal, que tem o Jun e a Yuson, que é a irmã, 3 anos mais nova que ele, em o mesmo plano. Então, isso já mostra que ela também vai ter um papel muito importante na história. E no fundo aqui, eu não sei se vai dar para ver na câmera, mas tem vários desenhos do Jun dançando, né? É uma das cenas finais do livro em que ele tá completamente imerso nesse mundo dele da música e mostra pra gente que a gente tem que realmente dançar conforme a música, né? A gente tem que curtir cada momento, o presente e realmente ser feliz. Então, essa daqui é a capinha. A sobrecapa. E aí, por baixo, você tem a capa original, né? Isso. Com o título em coreano, né? Que o título em coreano é Juni Oppa. Então, assim, essa parte até do título em coreano, quando você identifica, para quem conhece o Hangul, você já consegue, já te conta um pouco da história, porque você percebe que essa narrativa vai ser a partir do olhar da irmãzinha. Exato. Né? Porque o nome do livro seria, digamos, Juni, o meu irmão mais velho. Isso. Jun, o meu irmão mais velho, né? E aí, eu queria até entrar num ponto, assim, que a gente sempre comenta sobre a questão das traduções, né? Tá. O quanto que a tradução tem que adaptar para trazer para um outro público, né? A questão de acessibilidade, tudo isso. E, por exemplo, essa palavra opá é uma palavra que hoje em dia tá muito conhecida e tá na boca do povo. Só que, assim, não tem uma tradução direta, né? Então, ela não existe no português, assim. Fica esquisito você falar, por exemplo, Jun, o meu irmão mais velho. Estranho, né? Não fica um título muito... que chame atenção, assim, com impacto. Verdade. Né? Mas eu acho uma coisa bem interessante, eu não sei se você viu, Bruna, que a Netflix fez um post, tem uns dias, que eles colocaram uns trechinhos de K-dramas com traduções embaixo e trazendo para esse público brasileiro, né? Eu nem sei se todos esses trechinhos estão mesmo nos K-dramas respectivos, ou se foi só uma brincadeira, não consegui identificar se realmente tá. Tem alguns aqui que eu já até assisti, mas eu não me lembro. Mas, assim, eu achei bem interessante que, por exemplo, palavras como debak ficou como, nossa, que massa, bem legal. Mas aí deu polêmica no post quando colocaram a palavra opá. Eles colocaram opá como mozão. É bem estranho, né? É estranho, porque assim, explicando então para quem não conhece coreano, né? Opá, na verdade, é um termo que meninas, mulheres usam para se referir a homens mais velhos. Então, não necessariamente tem um quesito amoroso, como mozão tem, né? Então, no caso aqui, a Yuson, ela chama o Jun de opá porque ele é, de fato, o irmão mais velho dela. Então, 3 anos mais velho.
Mas, realmente, mozão fica o Gente. teor mais romântico da coisa. E sobre esse título em coreano, 2 detalhes legais é o seguinte. O primeiro é que todas as obras da Keum-suk Jeonri Kim, da Pipoca e Nanquim, em português, tem, então, essa versão em coreano, o que é muito legal, que chama a atenção, é uma parte chique. E também, então, nesse título aqui, Juni Opa, o nome dele é Choi-jun, né? Choi é o sobrenome, Jun é o nome dele. Esse I aqui, essa partícula, a gente até conversou um pouco com o Luiz sobre isso, é uma partícula de subjetivação desse nome. Então, quando coloca essa partícula depois de algum nome, você está meio que dando voz a essa pessoa. Então, dando a ela essa subjetividade. Então, acho muito legal que, ao mesmo tempo que tem essa partícula para tanto dar essa subjetividade, quanto para trazer mais o Jun pro leitor, esse lado um pouco mais carinhoso, também é Juni Opa. Então, a história vai ser sobre o meu irmão mais velho, Jun, que também tem essa voz, também tem essa subjetividade. Então, acho muito Sim, legal. bem legal. Bem legal. Eu acho que a palavra já tá bem, como eu falei, né? Tá bem aí na boca do povo, mas assim, ela tá perdendo um pouco, né, a originalidade dela, o que realmente ela significa. Porque até no post da Netflix, começou uma briga de pessoas que, não, mas tem que ser mesmo mozão. E outras assim, não, absurdo colocar o Pá como mozão. Assim, começou uma série de discussão, deu um engajamento pra eles. Olha, talvez eles fizeram até por isso, né? Proposital, será? Será? Então, acho que sobre a capa é isso, gente. Então, tem essa jaqueta, né? Muito legal. E aí dentro também tem ilustrações que remetem a cenas do livro, né? Então, aqui dentro, né? Essa cena aqui é quando... É uma cena muito... chocante, assim, muito triste, né? Que a gente vai poder falar um pouco mais pra frente. Que é quando o Jun, ele tá, claro, né? Imerso nesse mundo da música, né? Prestando atenção no som dos pássaros. E aqui não mostra, né? Mas no quadrinho, aqui dentro do livro, tem a mãe sendo rejeitada pela professora. Não sei se você se lembra disso. Sim. A professora reclama, né? Que o Jun ficou, na sala dela. Então, logo... uma criança, entre muitas aspas, problemática, né? Que vai causar muita dor de cabeça para ela. Então, é uma cena bem complicada. E na outra, né? Na contracapa, tem o Jun tocando uma música que ele compôs pra Yuson, né? Pra irmã dele no aniversário de 24 anos, eu acho. Alguma coisa assim. Sim, e até também sobre... A gente tinha falado sobre... manter, né, o nome original em Hangul. E dentro do livro também teve essa opção de manter, né, as placas dos estabelecimentos em coreano, sempre com uma notinha no final explicando, né, o que é. Porque, assim, até a gente comentou no episódio com o Luiz que alguns livros já trouxeram, né, essas placas originais, mas sem colocar ali o significado de cada coisa. Mas nesse não, esse tá tudo com as notinhas explicando o que é cada estabelecimento. Assim, é uma forma de familiarizando com o vocabulário coreano também, né? Isso. Eu acho que foi uma escolha muito legal e que nas outras obras dela também tem esse detalhe na hora da tradução. E falando um pouquinho sobre a língua coreana, como que está presente, né? Então, ela está presente na capa, né? Está presente nessas placas e estabelecimentos e também nas onomatopeias, né? Sim. Que é um assunto que eu me encanto profundamente, né? A língua coreana é uma língua bem onomatopaica, né? Então tem muitas onomatopeias. E eu até cheguei a comparar com as outras obras que a gente tem dessa autora aqui, né? Em português. E essa daqui é a obra que mais tem onomatopeia. Sim, por causa da questão do hiperfoco do Jun com os sons, né? Exatamente. E eu acho que o fato de ter onomatopeias é um convite para o leitor entrar nesse mundo. Quando eu leio HQs, né, de um modo geral, eu paro em cada quadrinho, eu paro muito. Eu leio, assim, cada traço. E eu acho que, tendo tantas onomatopeias assim, faz com que, fez com que eu entrasse mais ainda nesse mundo da música que o Jun vive. Então,
Por exemplo, tem o som da chuva, que é suá, suá. Aí eu ficava imitando o som do metrô correndo, que é tolcotom, tolcotom. Eu ficava, não, realmente parece o som, né? Eu ficava imitando. Então, acho que esse convite, e para quem entende coreano, então fica ainda mais gostoso. E um detalhe muito legal também, que eu acho... É uma curiosidade, né, para quem se interessa pela língua coreana, tem duas categorias principais de onomatopeias, digamos assim. Tem as onomatopeias do som, que são as mais conhecidas entre a gente, né? Então, que é isonó, que são as onomatopeias que imitam sons, né? Então, de chuva, metrô, palmas, etc., que são as mais recorrentes nesse livro aqui também, porque é o que a gente escuta. Mas também tem as onomatopeias dos atos, né, que é ITO, que são sensacionais, que elas imitam, então, sons que algumas ações promovem, talvez, alguma coisa nesse sentido. Então, um exemplo muito legal é de panjak panjak, que são as estrelinhas, brilha, brilha, né, das estrelinhas. Tem malam malam, que são de quando você come alguma coisa grudenta e faz nha, nha, nha. Então, remete à ação de comer alguma coisa grudenta. Acho que nessa obra tem algumas partes que tem ITO também, mas a maioria são onomatopeias do som e sonó. E aí eu reforço essa impressão que eu tenho de que essa quantidade excessiva de onomatopeias tem uma razão muito legal, que é fazer esse convite para a gente entrar no mundo do Jun, né? Esse mundo em que ele fica tão admirado pelas músicas do cotidiano. Sim. Eu acho também que o fato de ter mais onomatopeias que fazem parte desses sons da natureza também começa, para quem conhece um pouquinho do Pansori, começa a fazer um pouco de sentido, porque o Pansori, ele tem a ver também em reproduzir os sons da natureza. Então você percebe que isso já estava no Jun desde o momento que ele nasceu, sabe? Ele observava todos os sons da natureza, ficava assim... A irmãzinha dele é a primeira que nota, né? Sim. Que ele tem esse fascínio pelos sons. E é interessante que em cada quadro você percebe que ele tá focado no que tá... Qual é o som, né? É verdade. E depois isso acho que trouxe uma facilidade para ele quando ele se encontrou no mundo do Pansori. Sim, sim. Eu acho que é muito legal falar nessa parte de como que ele chegou até o Pansori, né? Que, bom, como a gente já falou, né? Ele foi diagnosticado com TEA com 2 anos e meio, mais ou menos. Mas acho que ela comenta aqui, né? A irmã, que quando ele tinha uns 6 anos, assim, ele não falava... Ele era não verbal. Né? Ele começou a falar aos 13. Sim, sim. E assim, durante esse longo processo, a gente vê os pais, né, sofrendo... Nossa, para achar uma espécie de cura para esse Jun, né? Acho que no começo, assim, a mãe tinha essa ideia, não, eu vou curar meu filho. E depois eles acabam meio que desistindo disso, talvez, porque... Lembrando que a gente tá falando numa situação dos anos 90, né? Hoje em dia, todo mundo já é muito mais atento a esses os tipos de neurodivergência. Tem uma aceitação melhor, tem mais tipos de tratamento, inclusão. Mas, assim, naquela época era um estigma muito forte você ter um filho neurodivergente. Então, os pais têm, de início, aquela negação, aquela coisa que a mãe vai em todas as religiões procurar uma cura pro filho. A mãe nem era religiosa, gente, e aí fica desse jeito. Sim. Até ela aceitar que não, essa é a condição dele e vamos fazer o quê com isso? Vamos nos adaptar. Isso. E aí eles tentam de tudo, né? Eles tentam acupuntura, eles tentam curandeira, tentam ludoterapia, tentam igreja, tudo. E a gente percebe, né, pelos traços, que o Jun tá sofrendo muito, tadinho. Ele sofre muito durante esse processo todo, e é muito legal que quando que ele realmente começa, então, a formular frases completas, né, e a se comunicar. É quando ele junta o interesse dele pela música com esse talento dele, que é, então, a descoberta do Pansori, né? Sim, o Jun tem muito isso, né? Ele fica ali no mundinho dele e a mãe tentando... A mãe, o pai, principalmente, né? A irmã, por mais que seja a mais nova, ela é quem consegue enxergar o Jun como a criança que o Jun é. Então, assim, os pais têm que... na visão da irmã, os pais têm que deixar ele se descobrir também, ele fazer as coisas. Mas, assim, é uma coisa que fica um pouco quase que impossível, né? Eu acho que, assim, eu tenho amigos que têm filhos
né, no espectro autista. E é uma situação, assim, bem complicada, porque o pai... acho que os pais, assim, até de uma criança que não é neuroatípica, eles... Todo pai é super protetor até certo ponto, né? Depois vai soltando um pouquinho, deixando a criança se aventurar. Mas, assim, pro caso de crianças neurotípicas, os pais têm muito mais esse obstáculo, né? Pra deixar a criança fazer do jeito dela, né? Sim. E até o Jun chegar numa situação em que ele descobre a música, né? Sim, mas isso vai até ele ser mais velho também, né? Então a gente chega no final do livro e é a primeira vez que eu acho que a mãe deixa ele ir pra aula sozinho, não é? Sim, sim. E aí ela ainda pede, não, acompanha seu irmão, fica Na verdade, vigiando. ela só deixa depois que ele um dia voltou pra casa sozinho, mesmo sem permissão. É verdade, é verdade. E ela viu que ele chegou, tudo bem, que deu tudo certo. E aí ela fala, acho que dá então, né? Mas ainda assim, bem, bem tensa, né? Muito nervosa. E no final, ela se desculpa também por não ter deixado ele também desenvolver as próprias necessidades e capacidades dele sozinho, né? Ela se desculpa a independência, né? Porque essa superproteção é um pouco difícil, né? Dos pais aceitarem, assim. Sim. Até porque, no começo, realmente, porque dentro do espectro também, é uma coisa... Existem os graus, né? Sim. E hoje em dia são divididos apenas em 3. Mas, assim, esses graus, eles podem flutuar durante a vida daquela pessoa. Porque esses graus, ele vai falar mais sobre o tanto de suporte que aquela pessoa precisa. Sim. Então, quanto mais estímulo essa criança for recebendo desde cedo, menos suporte ela vai precisar. Então, se o pai super protege, como que fica, né? Sim. E assim, no começo era muito assim, né? Até, principalmente por ele ser não verbal, ele começa a falar aos 13. Então, assim, no começo, a mãe tinha que acompanhar ele na escola. Isso é uma realidade que, apesar do livro se passar nos anos 90, isso acontece até hoje no Brasil, por exemplo. Uhum. Eu tenho uma das minhas amigas, ela tem um filho autista, ele tem 15 anos. E ele foi diagnosticado aos 3. E ela, no começo também, quando ele entrou na escola regular, né? Ela também acompanhou ele muito tempo na escola, porque a gente tem muito essa defasagem de profissionais, né, que ajudam, né, porque existem, né, os ADIs, que são os profissionais que estão lá para ajudar com uma criança que precisa de alguma necessidade especial. Uhum. E muitas escolas não têm isso, porque falta o profissional. E aí acaba que os pais se doam totalmente, né? Exatamente. Eu acho que aí entra em outro ponto, que aqui tem 2 alfinetadas, né? Nesse livro tem 2 alfinetadas muito importantes, que é com relação a esse despreparo, né? E descaso total das escolas para receber pessoas neurodivergentes, né? Tem a cena dessa professora, como a gente já mencionou, em que ela, né, tá ali completamente... eu não sei se com raiva ou desesperada, porque ela vai ter que lidar com essa criança problemática, né, digamos assim. E também tem, essa é uma cena muito, eu até marquei aqui com meu post-it, é uma cena muito cômica, porque não faz o menor sentido, que logo depois que o Jun entra, né, pra escola, passam, sei lá, algumas semanas, e o diretor chama a mãe pra conversar. E aí ele alega que o Jun precisaria sair da escola. Aí, né, ele fala assim, dizem que uma criança com necessidades especiais na sala de aula perturba. Que o seu filho, o Jun, interfere no direito das demais crianças de receber um ensino igualitário. Então, aí, por isso, ele tem que sair. Ou seja, isso não faz o menor sentido, porque aí ele sai de uma forma nada igualitária para permitir que os outros tenham um ensino igualitário. E aí ele comenta que as mães vão vir a reclamar no futuro. Então você vê assim o total, essa falta de tato e despreparo da escola, e a mãe chega até a implorar, ela fica de joelhos, o que é um ato super que você se rebaixa ao outro realmente, e infelizmente ela tem que retirar o Jun, né, dessa escola regular. É uma cena muito triste essa parte, mas assim, se você for pensar no contexto, né, coreano, total, onde o estudo é uma coisa assim tão rígida, e tem os rankings, né, de sala, de melhor professor, melhor aluno, tem tudo isso, e aí eles estão ali contando que o Jun seria uma perturbação. O interessante é você ver que o diretor nem esperou o que ia acontecer, né?
ele já se antecipou que as mães iam reclamar, que ia prejudicar, e que isso e aquilo. E falou, não, melhor ele ir para uma escola especializada. Sim. Quando, na verdade, acho que a maioria dos estudos já mostram, né? Que o melhor mesmo é que a criança, ela seja, para ser mais estimulada, que ela fique na escola regular, né? Essa é a melhor coisa. Então, assim, a gente vê realmente o despreparo dos profissionais, né? Porém, por outro lado, a gente também tem uma profissional muito capacitada, que aparece mais adiante, e que é quem descobre, vamos dizer, esse dom do Jun, né? Esse interesse que ele tem, esse talento com a música, né? É uma das terapeutas que descobre, né? Exatamente. Porque os pais, eles ficam naquela... A gente coloca o Jun na aula de natação, como outras crianças autistas. O que a gente faz? Aí essa professora fala, não, vai para uma aula de música, né? De música tradicional coreana. É aí que é o pulo do gato e ele se encontra e ele começa a tocar vários instrumentos também, logo compõe e se destaca, né? Isso. Ele chega a competir de igual para igual com as outras crianças também, porque ele é super capacitado é uma cena muito linda que é quando ele se apresenta, né? Em uma praça e a irmã, né, a Yuson, ela fala assim, olha, acho que eu até marquei essa parte, deixa eu ver se eu marquei. Que nesse momento o Jun é só o Jun, né? Exato. Ele não é o garoto no espectro autista, né? Ela fala assim, durante as apresentações, não passava pela cabeça de ninguém que meu irmão é uma pessoa com autismo. Eram horas em que meu irmão existia no mundo tão somente como cantor, não como uma pessoa com deficiência. E é muito lindo, né? Esse poder da arte de sublimar e tirar essas barreiras todas, essas discriminações que a gente tem e para que a gente desfrute e foque realmente na arte, né? No que está sendo veiculado ali. Então, é uma cena muito, muito bonita. Sim. Aliás, como você tocou nesse assunto da discriminação, até esse ponto, a gente já, do Jun se descobrir na música e fazer as apresentações e começar a ser admirado, a gente já passou por vários recortes aqui, vários quadros em que você tem a discriminação, né? Eu gostei que eu achei que a autora, ela não foi assim, vamos dizer, sensacionalista. Ela coloca, ela pontua, fica claro que existe a discriminação, mas ela não fica martelando nisso. Reforçando isso o tempo todo. Eu achei isso bom, porque eu acho que a história é muito mais que isso, né? Total. Mas, por exemplo, tem uma cena que que é da discriminação, que é uma cena que toma todo o quadro, né? É dos olhares. Extravasa o quadro. Nossa, é muito impactante. Eu até marquei aqui. Você marcou a página? 86. Vamos mostrar pra quem tá... Não, pera, 86? Não é não. É a 61. 61? Tá com uma anotaçãozinha minha aqui. Muito Mas bom. olha essa daqui. Acho que é pra lá. Isso. Então, eles estão, acho que no metrô, né? não é? Isso, eles estão no metrô, a família toda, né? E o Jun tá chorando, e aí tá causando, né? A família tá, assim, porque pra quem nunca foi pra Coreia, gente, o pessoal lá, eles querem ficar quietinho no metrô, cada um na sua, cada um no seu celularzinho, e tudo no silêncio, poucas pessoas conversam e tudo. E aí você imagina, você entra uma criança e começa a chorar, né? Tá tumultuando. Então todo mundo fica olhando, já fica com aqueles olhares assustados, como se, nossa, quem é esse ser? O que tá acontecendo aqui, entendeu? Aquele olhar de tipo, você tá me incomodando, por que você tá sendo diferentão, né? Entre no padrão. E aí ela reserva, né? A autora reserva uma página inteirinha para mostrar esses olhares, né? E aí, então, para quem tá só ouvindo, né? Ela menciona antes assim, o olhar daquelas pessoas nos encarando era assustador, pareciam monstros. Sim. E aí, são várias pessoas só com os olhos, né? Então, não tem rosto, realmente encarando e julgando essa família. Sim, o impacto gráfico, né, nessa página ficou muito, muito bom. Pra mim, foi muito forte. Então, eu acho que, assim, não precisa ficar colocando isso a todo momento, sabe? Pra mim, isso aqui já bastou. Lógico que também depois tem a parte do bullying, né? Sim. Inclusive, até agora a gente falou bastante do Jun e não falamos muito da irmã, né? Sim. Mas a irmã é um personagem, inclusive, não sei se você chegou a pesquisar. Eu tentei encontrar essa irmã, mas não se fala muito, né, da vida pessoal do Jun. Então, assim, eu cheguei a ficar me questionando se essa irmã existe. Menina. Ou se essa irmã é a autora que se colocou na história. Olha, você entrou em um ponto muito legal que eu ia comentar, que
Enquanto eu estava pesquisando mais sobre ele, tem várias reportagens, né, com entrevistas com ele e tudo. Eu ficava, gente, cadê a irmã? Cadê a irmã? Cadê a irmã? Os pais aparecem, aparece uma colega, né, musicista também. Eu fiquei, gente, mas a irmã tem um papel tão importante nessa obra e cadê ela? Então, realmente, será? Eu fiquei pensando isso. Eu não encontrei nenhum lugar pra tirar essa minha dúvida. Mas parece muito que é isso. Que é a autora que se coloca na história pra dizer o que foi o dia a dia dessa família. Porém, de uma forma muito perspicaz. Porque se foi isso mesmo que aconteceu, né? Porque, assim, é o que realmente acontece. A criança que ela tá numa família que tem uma pessoa neurotípica, que tem um irmão neurotípico, ela fica um pouco negligenciada. Apagada, né? Não tem como, assim, porque, gente, ninguém é super-herói, né? Então, como é que os pais vão se desdobrar em 1000 pra dar assistência pra essas duas crianças? Então, assim, a criança que tá do lado, primeiro que ela amadurece, assim, muito mais rápido. Sim. E ela fica acompanha tudo isso, né? Então, assim, também tem um outro casal de conhecidos meus que tem também um filhinho autista. E tem uma diferença, acho que de uns 7 anos do irmãozinho mais velho. O irmãozinho mais velho tá entrando agora na adolescência. E você vê o quanto que esse garotinho amadureceu depois que ele teve esse irmãozinho. E, assim, é a mesma coisa que o Jun. A família, ela gira em torno daquele garotinho com autismo. Então, assim, e o próprio garoto mais velho também. Ele fica ali, não, é o horário do meu irmão, então eu não posso dar trabalho. Sabe? Mas ao mesmo tempo isso fica marcado, né? Fica. Então, assim, precisa de assistência também, né? Sim. Tem até um dos capítulos, né, que ela fala, e eu, né? É um título. Porque, que aí foca mais nela, que é o Por que não pensam em mim? Sim. Ai, dá um dó. Porque ela conta que eles estão andando, né? E aí ela vê uma mãe e uma filhinha. A filhinha, até meio mimada, eu achei, né? Fica, mãe, eu quero roupa nova. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. E a mãe dando tudo. E aí o Son, ela fica, gente, mas eu uso as roupas do meu irmão, que não cabiam mais nele. Ninguém nunca atende às minhas vontades. E aí, nossa, é uma cena tão triste, assim. Muito triste. Sim. E a gente vê que, realmente, assim, aqui nessa história, a Yuson, lógico que se tornou uma mulher, né? A história acompanha até a vida deles adulta, né? Inclusive, começa na vida adulta e depois ela vai contando desde o nascimento do Jun. E ela, lógico que se tornou uma boa mulher, né? Ela teve a profissão dela, fez o que quis, tudo. Só que sempre ali dando assistência pro Jun. Tem até um ponto em que ela fala que ela não vai se casar. Que ela não vai se casar. Porque ela vai ficar cuidando do Jun na ausência dos pais, né? Sim. Ela abdica, inclusive... Isso aí que era um ponto que eu queria conversar contigo, porque eu não cheguei a nenhuma conclusão, a nenhuma justificativa, né? Os pais restringem ela de ficar até mais tarde em casa, ela tendo lá seus 24 Fora anos. de casa, né? Isso. E aí eu fiquei, gente, será que isso é porque o irmão mais velho, irmão, né, homem, mais velho que ela, não pode ficar? Será que é isso? Ou será que... Eu realmente não cheguei a nenhuma conclusão, porque, putz, uma mulher já adulta, mulher feita, responsável, como ela é, né, já pensando no futuro com o irmão, como que ela pode planejar a vida com o irmão, e tem que voltar para casa às 11 da noite, sabe? Eu acho que tem aí várias questões, né? Pode ser ali pela questão, né, do patriarcado, como a gente falou. Ela, aí nessa família, se inverteu os papéis, né? Verdade. Porque, na verdade, sempre o homem protege a mulher. E principalmente o primogênito. E é o caso do Jun. O Jun é o homem, ele é o primogênito. Mas, na verdade, a Yuson, que é a mocinha, que é a mais nova, ela tem que proteger o irmão. Ela tem que cuidar do irmão. Ela é a pessoa em que a família vai depositar as esperanças do futuro nos estudos. Entendeu? Porque no Jun, eles já sabem que... Quer dizer, eles acreditam, é o que eles acreditam, né? O Jun não vai dar, né? Nessa parte de escola, como é que vai ser? É que depois encontra-se outro caminho na música. Mas, assim, tem essa inversão de valores, né? Só que esse tipo de posição em que a mulher se encontra continua, né? Ela tem que depender de... Se o seu irmão não pode, você não pode. Aí eu não sei se... Foi uma questão dos pais aproveitaram, né, a estratégia para proteger ela. Mas também, como eu falei, você vê que quando os pais têm uma criança neurotípica,
eles querem evitar qualquer outro tipo de problema. Porque eles já sabem que eles já têm ali uma coisa que eles têm que se preocupar mais. Então, assim, e se eu deixar ela até mais tarde e ela causar problema? Nunca aconteceu, mas... É meio que poupar mais dor. Uma prevenção, Pode ser isso, entendeu? Faz certo sentido. Eu fiquei indignada, assim. Eu falei, gente, mas ela também tem vida, sabe? Ela também tem o direito de fazer o que quer, seguir a carreira que quiser, casar se quiser, sabe? E eu, inclusive, assim, eu me identifiquei tanto com essa personagem, que a gente não sabe se é verdadeira ou não, que eu gostaria muito que tivesse, assim, um capítulo mais focado nela realmente, assim, tudo da perspectiva dela e das vontades dela, sabe? Eu sei que não é o foco, né, desse livro, mas eu senti muito essa necessidade. E não vê-la, por exemplo, nessas reportagens, né, que as emissoras coreanas fizeram, me deixou bastante decepcionada, assim. Eu também fiquei pensando nisso. Por isso que eu vim a pensar que ela talvez não exista, né? Inclusive, quem tá ouvindo a gente, se souber, tira essa dúvida, por favor. Teoria da conspiração aí, será? Não sabemos se a irmã do Jun existe. Uma outra cena também muito impactante, a gente falou dessas pessoas que são monstros, né, que ficam discriminando. Tem uma outra cena muito legal, que é quando a mãe fala que o meu único desejo é que o Jun... que eu viva um dia a mais que o Jun. Sim, essa é uma fala que impactou todo mundo que leu, né? Sim. Demais. Essa daí, ela inclusive fala, né, em outra reportagem que tem no YouTube também, e não é só esse desejo de uma mãe, de uma criança, agora é um adulto, né, neurodivergente. Parece que também pode ser um desejo de uma mãe em geral, ou talvez não, né? Então, eu acho que assim, todas as mães que em certo ponto são super protetoras têm esse desejo, né? Ninguém quer que seu filho faleça, né, gente? Todo mundo quer proteger o máximo possível. Mas se você for olhar para uma ordem natural da coisa, né? Sim. E dizem, né? Não sei, né? Porque eu nunca passei por isso. Mas dizem que é muito mais dolorido para uma mãe perder um filho do que o contrário, né? Porque realmente é isso. Você tá saindo do natural. Sim. Né? Então, assim, já é uma coisa comum, vamos dizer. E aí, se você vê que é uma criança que se torna depois que é um adulto neurotípico e que a mãe entende que ele é totalmente dependente dela, sim, as mães pensam assim. Eu falo isso até também pela questão, como acho que o pessoal já sabe, né, que eu sou fisioterapeuta. E, assim, eu já tive muitos casos na clínica de paciente, não só autistas, mas, assim, por exemplo, paralisia cerebral, ou que sofreram algum acidente e acabam precisando dos cuidados familiares, e acaba que sempre a cuidadora principal é a mãe. E a mãe, ela tem esse pensamento. E se eu me for? O que vai ser dessa criança? O que vai ser dessa pessoa? Entendeu? Então fica isso, realmente. Eu acho que, assim, nos casos em que a pessoa tá ali totalmente comprometida, né? Por exemplo, às vezes também, que é o caso de autistas que tem um grau de... precisam de um nível de suporte maior. O que não é o caso do Jun, né? Não, o Jun é bastante independente. O Jun é bastante independente. Ele acaba se infantilizando muitas vezes pela sobreproteção dos pais. Sim. Porque a irmã nota que o Jun tem muitas capacidades, né? Inclusive, quando estão só os dois, ela fala, Jun, faz aí. Faz isso aí, faz aquilo ali pra mim, pega aquilo, pega a Sarah. E ele faz tudo certinho, tudo direitinho. Sim. Mas assim, quando é o caso de uma pessoa que precisa de mais suporte ou que é realmente totalmente dependente dos pais, é totalmente compreensível, né? Então, assim, a gente vê o amor dessa mãe, né? E do pai também. Os dois falam isso, né? De se colocar ali realmente, sofrer, né? Com a perda de um filho para que ele vá em paz, bem cuidado, assessorado, para que depois eles façam essa partida. Eu acho que é uma cena muito impactante que mostra, embora, né, eles restringam o Jun em muitos momentos, talvez não intencionalmente, né? Tem esse Eu outro acho que lado. isso acaba até sendo paradoxal. Porque, assim, na verdade, o ideal seria eles estimularem o Jun cada vez mais a ser independente. Porque
morrer é um fato, gente. Todo mundo vai morrer um dia, entendeu? Sim. Então, assim... É a nossa única certeza, né? O ideal seria o contrário, né? Que os pais fizessem tudo para que o Jun se tornasse cada vez mais independente, para que o Jun conseguisse viver uma vida tranquila, mesmo na ausência deles, certo? É verdade. Esse seria o mais ideal. Inclusive, acho que você falou que tá assistindo, eu assisti também o The Good Bad Mother recentemente. E tem esse caso, né? O The Good Bad Mother é um K-drama que tá na Netflix, pessoal, confiram, é incrível. É muito bom. E no enredo acontece isso também, né? O filho, né? Ele sofre um acidente aí, né? Mas a mãe, que é super protetora... É verdade. Ela fica a série toda nisso, né? Eu tenho que cuidar do meu filho que voltou a ser uma criança, né? Então, eles sempre ficam nessa expectativa de, tipo assim, nada pode acontecer comigo, né? E aí, no The Good Bad Mother, o interessante é que ela faz do jeito que eu falei, ela faz o contrário. Eu preciso tornar você independente. Sim. E ela sofre muito. Sofre muito. Ela sofre demais, mas ela consegue, então... Até por isso que ela é a mãe má, né? Por isso que ela é a mãe má. Napunomá. Ai, muito bom. Sim. Eu acho que, para finalizar, a gente podia comentar sobre a citação final da autora, né? Que eu acho que é muito bonita e fecha muito bem a obra. Mas antes de chegar nela, tem um outro trecho que eu marquei. Deixa eu abrir aqui, que eu botei um post-it. Que é quando o Jun tá se apresentando. E a irmã, ela fala assim... Existe uma porta entre meu irmão e nós. Nós sempre pedimos para ele, o Jun, abrir a porta e vir para o mundo em que vivemos. Não passava pela nossa cabeça o quanto isso era difícil para ele. Se você não puder abri-la, meu irmão, nós a abriremos para você e iremos te buscar. Pois essa porta abre para os dois lados. Acho que é muito bonita essa parte, porque, de fato, né? Inclusive, eu queria até pontuar que o meu capítulo favorito da história é o capítulo do aniversário da irmã. Sim. Chorei tanto. Gente, mas eu sou mantegona mesmo, então é comum, eu choro mesmo. Você é. Mas eu chorei muito, porque eu achei, assim, muito emocionante, porque é no ponto onde mostra que o Jun, ele pode parecer que ele tá só no mundo dele, mas ele tá atento ao que tá ao redor. Como ele é atencioso com a irmã. E carinhosíssimo, né? É por isso que eu fico muito triste se essa irmã não existir, gente. Porque, assim, esse capítulo foi, assim, tão bonito. Que mostrou, assim, o Jun ter lembranças lá da infância do que a comida que ela gosta, né? E compor uma música pra tocar pra ela. Ele fez questão de pagar o presente. Pagou com o dinheiro dele, sabe? Então, assim, é um capítulo que, nossa... Chorei muito. Achei muito bonito. E até ela fala que se pudesse parar no tempo nesse momento, né? Que é um momento que a família tá completamente em harmonia. Eu achei muito, muito bonito. Sim. E eu acho que ela finalizando, então, o livro, trazendo, então, essa metáfora, né, da porta que abre para os dois lados, é realmente isso, né? Por que a gente que tem que tirar essa pessoa do mundo dela? Por que a gente não pode tentar se inserir, né? Entender a perspectiva dela, o mundo dela e ver o quanto de beleza que tem nisso, né? Isso, que até tem uma cena onde a irmã tá com ele no parque. E ela começa a fazer como ele, olhar para as paisagens e ouvir o som do vento. E ela fala, nossa, que é no dia do aniversário também, né? Que nesse capítulo. Isso. Ela fica, como que eu não senti isso antes, sabe? Eu não parei, eu não prestei atenção nessa beleza toda que é ao meu redor. Sim. Então é isso, é você entrar um pouquinho no mundo daquela pessoa e ver que muita gente tem essa visão de que coitadinho, né? E não é bem assim. Não é. Acho que quando a gente fala, quando a gente tem pena, quando a gente chama o outro o coitadinho, é porque a gente ainda tá na nossa perspectiva e realmente julgando o outro como, o inferior, o que tá sofrendo, sendo que a gente não se projeta, né, na perspectiva desse outro, no mundo desse outro. Não tenta entender, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da citação aqui do final, que é da própria autora. Sim. Abre aspas, essa partinha a gente gostou bastante, né, Bruna? As duas. Abre aspas. Na verdade, ele estava em seu próprio mundo e eu estava no meu. Por um instante me enxerguei nele. Era uma mistura de dor e solidão, mas também de profunda beleza. Éramos diferentes, no entanto. Eu podia sair do meu mundo por minha própria vontade, enquanto Jun tinha de ser continuamente chamado para sair do seu. Então, é um pouco disso que a gente acabou de falar, de você ter a beleza também do mundo do Jun e que você
deve fazer a ponte pros dois lados, né? Exato, exato. E, só para contextualizar, né? Então, a obra terminou já, e aí tem as palavras da autora, que ela contextualiza como que ela conheceu o Jun, né? Sim. E aí, ela conhece os pais, não menciona a irmã em nenhum momento, para nossa tristeza. E aí, ela fala, então, que quando ela encontrou o Jun, ela sente isso que a Denise acabou de ler. E no final também tem mais aquela outra citação, né? Que ela fala assim: pessoas como eu, mas um pouco diferentes. Já não somos todos nós um pouco diferentes uns dos outros? Há outra beleza nessa diferença, que possamos todos abrir nossos corações e identificá-la. E isso eu digo também para mim mesma. Sim, porque eu acho que foi isso que ela trouxe com esse livro. Tirando lá no comecinho as palavras que o crítico escorregou um pouquinho ali nos adjetivos. Sim. Eu acho que essa obra traz muito isso, que é pra gente tentar entender um pouco a diferença. E que todo mundo tem as suas particularidades. E nem por isso a gente precisa colocar essa pessoa numa caixinha e deixar ela lá, colocar numa escola diferente, tratar diferente. A gente pode interagir, por que não? Sim. Né? Ninguém é angelical, né? Sim. Ninguém também é totalmente ruim. A gente tem... Sim. Somos todos seres humanos. Todos diferentes, e a beleza está nessa diferença. Sim. Certo? Eu acho que é isso. Acho que é um livro que a gente recomenda muito, gostamos demais. Na verdade, acho que eu só não li ainda Cães, que saiu mais recentemente. Mas todas as obras dela são muito boas. Sim. Tanto o traço dela também é muito expressivo. As palavras que ela usa também, onomatopeias também, cumprem um papel muito legal nessa obra. Então, em especial, acho que o conjunto da obra, né, como um todo, é uma experiência muito gostosa, né? Para qualquer leitor. E para quem quiser conferir, tem os vídeos no YouTube do Jun tocando piano, fazendo aí as apresentações dele de pansori. Isso, é um pouquinho difícil achar. Eu consegui achar botando Chue Jun em coreano. pansori. Eu também coreano, achei em coreano. Em inglês, em português não vai. Tem que botar Chue Jun, que é o nome dele, e pansori, que é o gênero que ele toca. Aí vocês conseguem achar algumas reportagens muito legais. E ele é um amorzinho, né? Ele é muito fofo. Mas é isso. Vamos lá, Então, terminamos mais um episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. E diz pra gente depois o que vocês acharam do livro. Se choraram pra caramba, que nem eu também. Se vocês são mais manteiga ou mais coração de gelo. Mas é isso aí, gente. Obrigada pra todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. E logo, logo a gente volta com mais um episódio. Vamos saber ainda, descobrir qual vai ser a próxima obra. Sim, surpresa. Fiquem com a gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.